Podcasts. Salve, 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 seus coisa linda! Estamos começando mais um episódio Gostosinho. Ai, hoje vai ser daquele jeito. É um assunto que o Bruno adora. Precisamos falar de amor. Ai, sem dizer eu te amo. O povo tá achando que é sexo, mas pode não, ser também. É quase. Também passa por aí. Ou melhor, passa por ali. Passa literalmente, quer dizer, enfim. Precisamos falar de amor sem dizer eu te amo. Hoje recebe doutora Raquel Moro. Essa linda, essa deusa que é a ginecologista que eu encontrei pra vida, assim. Porque ela tem um jeitinho de falar que parece sua amiga que tá te acolhendo em casa e fala, calma que tá tudo bem. Fala tudo. Oi, gente! Oi, sua linda! Muito prazer estar aqui falando de um tema que eu amo. Que eu tava até falando com o Bruno nos bastidores, que a gente realmente precisa falar, né, Pri? Nossa, muito. A gente tem que falar bastante sobre isso, que é a sexualidade, né? Sexualidade com amor, sexualidade com prazer, sexualidade com autoconhecimento. Pois é. E Quando eu vamos fui no falar. seu consultório, inclusive, falei sobre isso, né? Que eu não tive esse processo do autoconhecimento. Exato. Sexualmente Que aconteceu falando, tardiamente, que aconteceu né? tardiamente, né? E você sabe que eu tava vendo Sex Education, que é uma série? A gente já assistiu a 3ª temporada. E eu achei muito bonitinho, porque tem uma personagem, Amy, eu não sei pronunciar, mas é uma que tem o dentinho separado, que lá na 1ª temporada, na primeira cena, tá transando com Adam. Né? Sim, sim. E aí ela vai passar por todo um processo, ela sofre abuso sexual, e aí ela fica meio travada, não sei o quê, e aí ela começa a reparar que a vagina... A anatomia das vulvas, das vaginas. É vagina, vulva, o que é? Que é É, diferente tá entre vendo? uma e acho que eu outra. consertei na hora, hein? Autoconhecimento entra aí também. O que é vagina e o que é vulva é diferente. É, cada, exatamente. Então me cada conta. Cada qual é cada qual. É. A vulva é a parte externa. Então, pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, glande do clitóris. Tudo que se vê pubis, é vulva. pelos, tudo que vê é vulva. Tá externo. Tudo que é estético, que hoje a gente fala muito da estética vaginal, é vulva. E tudo que é depois do introito, que é aquele lugar que acontece a penetração, é vagina. Então, a penetração... Então a vagina ela é o caminho pro útero. A vagina é um canal oco, exatamente. É o canal pro útero, exatamente. O buraco é a vagina. É a vagina, é ali. Todo como é que fala? A beleza toda tá na vulva. Era vulva, é isso, definiu, Bruno. Pronto. Pronto. Eu ia falar toda a alegoria, né? Todo o enfeite ali é a vulva. Existe E existem inúmeros tipos de vulvas. jeitos de vulvas diferentes, né? Exato. E eu achei muito bonitinho que ela foi procurar vários tipos de vulva. É. E uma vez eu pedi pro Bruno me mostrar. E Ele eu me achei um mostra. livro, mas eu não consegui comprar. Pois é, The porque Vulva acabou. Vu- Não, mas vamos procurar esse agora, porque a gente achou um que chamava Pussy. Pussy. Só que não tinha mais, tipo, acabou. E era um livro grande, Gente, assim, ó. é delicioso a gente falar sobre isso, porque existe mesmo um livro chamado The Vulva Gallery. Aham. Em Londres tem um museu de vulvas. Que Por quê? legal. Da mesma forma que existe uma padronização de rosto, a paciente tem que ter o lábio carnudo, tem que fazer não sei o que na sobrancelha. Tá começando a acontecer esse caminho pra vulva. E não, a gente tem que ter tem que acontecer o caminho inverso, na verdade, que é Sim. o quê? A gente se entender, se reconhecer na nossa vulva. E cada paciente entender. E lógico, existem tecnologias a laser que, por sinal, eu amo e estudo cada dia mais pra gente aperfeiçoar isso com cirurgia, clitóris, clitoropexia, enfim. Mas a gente entender os tipos de vulva e como usá-las, como usar a nosso favor, isso é muito importante. E Sim. faz parte do autoconhecimento. Porque você começou falando do rosto, né? Tipo, quando a gente vai, por exemplo, lá no Dr. Ivan Hollenberg fazer uma harmonização facial, ele vai fazer de uma forma natural, ou seja, é o que a sua estrutura comporta. Exato. Na vulva é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ninguém tem que ficar, da mesma forma que todo mundo não tem que ficar com a mesma
mesma maçã, com o mesmo lábio, com a vulva é a mesma coisa. Então, existe a estruturação, os pequenos lábios, os grandes lábios, e cada um tem a sua função, nada tá ali por acaso. Então, muitas pacientes que têm uma hipertrofia de pequeno lábio me procuram para fazer ninfoplastia, por quê? Só por estética? Pode ser. Só por estética. Me olho e não me gosto. E isso interfere no meu ato sexual, na minha lubrificação, na minha masturbação. Porque eu não tô à vontade. Não tô à vontade comigo mesma. Mas também porque ela pode ter dor durante a penetração. Porque ela anda de bicicleta e a hora que ela chega em casa, ela tá escoriada, ela tá sangrando, o paciente faz hipismo. Então, enfim, a gente conseguir olhar para nossa área íntima de forma muito peculiar é muito importante. E isso é novo. E olhar para nossa parte íntima já é uma coisa, né? Porque muitas das mulheres não conseguem parar para olhar a própria vulva. Bruno, eu te falo que muitas pacientes chegam no consultório e nunca olharam a própria vulva. Você não olhar uma parte do seu corpo. Exato. Então você fala aquilo, pequeno lábio, grande lábio, elas ficam... pequeno lábio? Tipo, o que é o que ali? E é importante a gente saber aonde você tem onde é o seu principal ponto de prazer, de orgasmo. O que é prazer, o que é libido, o que é orgasmo, o que é esquite. E isso pra cada uma funciona de uma forma também? Tipo, eu Com posso... certeza. Ali vasculhando, pesquisando, eu vou entender onde que é pra mim. Com toda certeza. E cada Não mulher vou ler isso no livro. tem um ponto G diferente. Exatamente. Por exemplo, uma coisa que as pacientes trazem muito no consultório é uma culpa de não ter orgasmo com a penetração. E aí vem uma porcentagem absurda. Sério? 86% das pacientes não têm orgasmo com a penetração. Somente. E sim com estímulo indireto do clitóris. Seja com o dedo, seja paralelamente com o vibrador, ou enfim. Por quê? Anatomicamente, o ponto G, ele não é um ponto, não é uma localização anatômica. Ele fica mais ou menos 5 centímetros para dentro da vagina e é uma área mais rugosa, mais específica, onde termina o clitóris, a parte interna do clitóris. Tipo, a raiz do clitóris. Exato, porque aquele pontinho do clitóris que a gente vê para fora é só o comecinho do iceberg. Que você pode sentir na hora que você introduz o dedo, por exemplo, para buscá-lo, né? Pode, exatamente. E ali, muitas vezes... Introduz o dedo para buscá-lo. Eu tô tentando falar de um jeito, né? Eu quero conhecer o meu próprio ponto G, né? Ué. E aí, o que acontece? Muitas vezes o pênis, ele não consegue chegar nesse ponto G. E isso explica. Por isso que algumas posições facilitam a paciente ter orgasmo. Porque aproxima pênis do ponto G. Então, e aí, vocês que estão ali. nos escutando e não tem orgasmo somente com a penetração, não se culpem. Mas isso é por causa de tamanho do pênis? Ou é por não conta somente, do... tamanho de vagina. Ah. Tamanho de vagina. Tem gente que tem vagina curta. Sim. Tem gente que você passa o espéculo, é aquela vagina longa, que você vê o colo do útero lá no finzinho. Que é tipo um túnel Rebouças do Rio de Janeiro. Exato, você vê o Ayrton Senna lá no fim. Então, assim, é muito variável. Sim. E culpa é uma coisa que não combina com sexo, né, gente? Nenhum. É aquela coisa. Atrapalha muito. Exato, a gente se culpa muito, se compara. Ai, porque minha amiga falou que na relação dela é assim. Primeiro, vai saber se realmente é. E segundo, cada relação é uma relação, cada vagina é uma vagina e cada pênis é um pênis. Então, Sim. assim, nada pode ser comparado. Então é muito legal isso, porque a gente uma vez falou aqui num programa só nosso, inclusive, de que o homem tem ainda aquele... quase que um roteiro do que ele tem que fazer na hora do sexo. Talvez por ter sido realmente influenciado por filmes pornôs e tudo. Não é isso na geração mais antiga, tipo a minha, dos meus cabelos brancos. E aí acaba cristalizando sempre um jeito de pegar, uma posição que tem que colocar, porque essa é a posição que a mulher vai gostar, e o puxão de cabelo... E não tem nada a ver, né? Nada a ver. E não sabe qual é a sensação da mulher, não sabe o que a mulher gostaria, qual é a proposta que ela tá precisando naquele momento, não sabe qual é o tamanho da vulva dela. Exato. Porque cada mulher é uma mulher. E isso que você falou é muito legal, porque culturalmente, em 1800, 900 e bolinha, como que era a relação homem-mulher? O homem usava a mulher para ter prazer. Aquela coisa do hoje vou lhe usar. Sim. Isso aconteceu realmente. Então a mulher não estava preparada para ter relação para o alto prazer. Ela estava preparada para ter relação para dar prazer para o homem.
A mulher foi se conhecendo, se autoconhecendo, as coisas foram mudando e ela percebeu, não, hoje eu quero ter prazer também. E a relação sexual, o ato sexual, ele foi mudando. E hoje a gente vê que a mulher, muitas vezes, ela muda a qualidade da relação com o papo, com tudo mais. Tem homem que ainda é meio careta, né? A gente escuta muita coisa no consultório. Mas, assim, da mulher conseguir falar pro parceiro o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer. As coisas mudaram muito. E a gente tem que estar preparado, inclusive no consultório, para orientar a paciente para isso. O que você falou de filme pornô. Muitas vezes, a mulher tá sendo... quando você assiste um filme pornô, a mulher tá lá, tendo penetração com um pênis gigantesco, sem nenhuma estimulação clitoriana, que é onde, na maioria das vezes, ela tem o prazer. Gemendo, fingindo prazer. Isso não é real, isso é um filme. Quando os adolescentes olham isso, o que eles vão fazer? Tentar buscar aquilo, Buscar né? aquilo, Exatamente. copiar E o aquilo. resultado isso é não patológico, vem. o resultado não vem. Por quê? Você não vai ter prazer aí nunca, Sim. né? Por isso que educação sexual é muito importante. fundamental. Outra coisa, a fundamental. câmera aumenta, Fundamental. viu? É o quê? Câmera aumenta. O quê? Câmera aumenta. O quê? Tudo, Aumenta tudo. o quê? O A pinto? rola, inclusive. Uai. Às vezes você fala assim, nossa, É aquela rola é ângulo, gigantesca, tudo ela só é ângulo, né? gigante. É impressionante. Ela só é tudo gigante, ângulo. não é É ângulo e gigantesca. luz. Gigante. De 32 centímetros, ele tem 28. Mas não quer dizer que ser grande é o Não, que vai tem dar nada a prazer ver. também. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Acho que até pelo contrário, né? É. Porque pra atingir, talvez, um lugar que seja mais Exato. quase ali, não é o além, Isso né? Não pega, muitas vezes um pênis grande com uma vagina curta, muito pelo contrário, a mulher pode ter um desconforto importante na relação, e o estímulo que a gente faz pro cérebro, sistema nervoso central, é de milissegundos. Então, a mulher tem ressecamento em milissegundos. Isso que você falou do trauma da série é muito importante, porque ela traz isso pra relação sexual. ela Muitas não vezes conseguiu com mais com transar dor, com o namorado dela. com falta de lubrificação, com falta de libido, é isso. É. E aí tem que associar ginecologista, fisioterapeuta, psicoterapia, é muito importante. E às vezes o cara realmente, ele só acha que tem um documento grande, um fálico gigantesco, uma rola absurda. E ele acha que isso é suficiente, que ele vai tirar a calça e a mulher vai olhar aquilo e vai falar assim, nossa, me lubrifiquei inteira. Homem é muito burro. E aí ele esquece que o ato sexual, ele começa muito antes, né? Ele começa na conversa, né? No toque, no olhar, no saber o momento de cada coisa, o que aquela mulher tá precisando, o que a situação vai levar. Olha, eu feeling tive mesmo. muita sorte, assim, porque se eu não tivesse encontrado o Bruno, eu jamais saberia o que é prazer numa relação sexual. E jamais me conheceria. Ai, deixa eu falar uma coisa fofa, ela me falou isso na consulta. Mas não vamos chorar, gente. Eu já fiquei emocionada. Porque você falou, né? A mulher tá evoluindo e ela começa a ter liberdade de poder falar pro parceiro como que ela gosta, onde que dá prazer. Eu nunca soube, né? E eu fui descobrindo isso porque o Bruno me estimulou a descobrir isso, porque ele se preocupa com o meu prazer. Eu lembro, acho que, não sei se foi no primeiro dia, assim, mas numa das primeiras relações sexuais que a gente teve, ele falou, porque até então, o que era tradicional, entendido pela sociedade, inclusive perante as minhas amigas, que era onde eu conseguia falar um pouco mais sobre isso, era que o cara gozou, acabou, né? E eu lembro que ele falou, ele continuava, e já eu, né, tipo, ali, eu falava, mas ele, não tem essa, não quer dizer que porque eu gozei, acabou, não, a gente nunca vai ter um dia, né, uma relação, a gente nunca vai transar sem você se satisfazer. Você lembra disso? Sim. É muito bonito quando um olha pro outro, né? E eu, nossa, aquilo pra mim É uma era... relação, uma relação não é de uma pessoa. Exatamente, porque durante a relação sexual, muita gente só olha pra própria satisfação, pro umbigo mesmo. E você não tá... muitas pessoas não se preocupam da forma com que ele se preocupou com você. E por que é importante a gente falar isso? Porque isso que o Bruno falou, começa muito antes. Exato. Relação sexual,
não é só a penetração. Então tem gente que fica naquilo, teve penetração, um dos dois gozou, acabou. Ou os dois gozaram, acabou. Não. A relação sexual, a mulher, ela demora muito mais para se estimular. Homem é muito visual. A liberação hormonal de estimulação sexual do homem é muito mais rápida que da mulher. E é diferente, os hormônios estimulados são diferentes também no homem e na mulher. Por isso que, você tá pensando em ter uma relação à noite, o homem já tem que se preocupar em, no meio do dia, começar com uma mensagem, pensar num jantar, pensar numa coisa gostosa. Por quê? Porque a mulher é diferente. Ela A mulher precisa muitas do vezes tá tendo processo, relação, né? ela tá pensando se o filho tá escutando no trabalho que ela tem que fazer mercado amanhã, que acabou a banana pro lanche do... A mulher é assim. A mulher é mais inteligente, né? Ela pensa em muito Ela mais tá- coisa, o homem é exato, limitado. tá Isso é focado fato. naquilo. O homem é O limitado. muitas vezes é muito mais sexual também. Sim. E isso é uma coisa do gênero mesmo. Então a gente tem que se preocupar de uma forma linda, como o exemplo que você deu agora, um com o outro, porque acontece de uma forma muito mais natural. E aí acho que a questão do se conhecer também vai te tirando todas as travas, todas as culpas, todas as preocupações, todas as vergonhas, né, que a gente tem. Quando quando a gente de fato olha para nossa vulva, a gente, né, nunca vi outra vulva. E aí, como é que é, né? O que você acha da minha vulva, né? Tipo, E eu acho legal, assim, porque o homem, a criança, né, o filho menino, e quando ele começa a atingir a idade ali da puberdade e tudo mais, ele já é estimulado a se masturbar, né? O pai, mulher ou até não. a mãe já fala assim, vai lá se conhecer. Aí quando fala assim, tá no banheiro, bate na porta, tá trancado, já faz assim, brincadeira, tá lá. né? Já é uma coisa feliz, mas a menina não tem um pouco Não disso. tem. Hoje em dia já é mais comum, de repente, quando a menina vai pela primeira vez na consulta com a gineco poder falar livremente, tipo assim, se masturba. E isso é muito legal. Eu tava até falando ontem sobre isso no meu Instagram. Porque às vezes eu atendo a mãe e elas ficam, Raquel, eu tô com uma filha adolescente de 12, 11, 13. Qual que é o primeiro momento? Às vezes menstruou, às vezes não. Pra eu trazer o ginecologista, é a menstruação, é a relação sexual. E na verdade não é um ato anatômico ou fisiológico, é um momento. Então a mãe ter esse feeling de perceber, eu acho que ela tá... O ideal seria antes da primeira menstruação. Por quê? Antes da primeira menstruação. Pra gente explicar pra ela o que é a menstruação, o que ela pode sentir. Porque às vezes antes dela menstruar, ela sente uma cólica bizarra. Se a mãe nunca falou com ela sobre isso, ela vai falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Que dor que é essa? De onde surgiu? Ou TPM, explicar sobre higiene da menstruação, tudo isso. E a mesma coisa um pouquinho depois sobre relação sexual. Doenças sexualmente transmissíveis, como evitar a gravidez, para ela conseguir se impor durante a relação. Não, isso eu não quero, isso eu gosto. Isso tem que começar desde pequenininho. E é o que você falou. É muito mais comum isso acontecer com meninos do que com meninas. Por quê? Porque menina ainda tem aquele pudor, ainda tem aquela coisa. E pro menino, nossa, que legal, ele tá no banheiro. Então, não, a gente tem que mudar isso por educação sexual. Inclusive para meninas se protegerem, para menino saber. Isso é muito legal e tem que acontecer Isso é precocemente. importante, Não é né? que a gente tá expondo os adolescentes. Não, é educação sexual. Quanto mais cedo a pessoa tenha esse tipo de informação, e esse tipo de informação não só na teoria, mas também na prática do próprio Sim. corpo, dos ensinamentos, mais fácil é ela conseguir colocar limites na hora dele de ter as primeiras relações, ou né? Porque tem o homem que não quer usar camisinha, porque a mulher ela acaba se fudendo nessa parte, né? Porque ela vai ficar grávida e aí ela vai ter o filho. Isso falando de filho, né? Não tô falando de doenças. E fica sempre na mãe a maior parte da responsa. Porque o cara, ele fez o filho dele, se ele não ficou com aquela mulher e foi-se embora, a vida dele continua. Ele vai pagar ali uma pensão e acabou. E a gente sabe disso. A mulher fica realmente ali com, às vezes, 15 anos, 14, sei lá, a gente vê situações extremas. Agora, É muito diferente. Então a gente precisa da informação. Sim. E a informação é em casa, mas se realmente os pais têm dificuldade, têm limitações e tudo mais, que seja no Que leve pra profissional. uma pessoa- até em caráter informativo, assim, tem a camisinha feminina, né? Sim. Que
Que coloca Tem a camisinha no feminina, canal vaginal. que coloca no canal vaginal e ela fica exposta na vulva. E a camisinha masculina, por exemplo, para relações homossexuais. É super importante, ali não vai ter um risco de gravidez, mas existe sim o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa relação homem-mulher, a camisinha masculina, ela cobre somente o pênis, o saco escrotal, ele fica de fora. E muitas vezes ele pode carregar o HPV. Mentira. Por isso que camisinha não é garantido que 100% previne o vírus. E numa relação homossexual, por exemplo, mulher com mulher, o Brasil ainda é muito... O mundo, na verdade, é muito pobre nisso. Mas existe um filme de proteção. Então, para prevenir esse contato direto, que seria o Tipo contato Magipac, você falou que tipo daqueles Muitas de cozinha. pessoas usam o de cozinha, inclusive. É, né? Pra Você prevenção. falou que a camisinha feminina ela fica exposta, né, na Isso. vulva, mas ela não protege a vulva em si. É, como se fosse o saco escrotal pra como fora. se fosse uma camisinha masculina, só que o Aí fica contrário. um pedaço Ela vai pra fora, penetrar né? na vagina e fica aquele anelzão pra fora. Sim. Então, mas se pega, fica mucosa, Fica a mucosa exposta. então não seria também não totalmente seria 100%, seguro. Não. E também não é interessante usar as duas, né? O cara com a dele e a mulher com a dela. Nenhum. Porque De jeito nenhum. A porque borracha com borracha vai... Exato. A chance de romper é maior. E, aliás, já vamos até falar do óleo de coco. Que óleo de coco tá super na moda como lubrificante. E óleo de Mentira, coco... eu não sabia. É, Oi, eu tô hidratação ficando muito vaginal, antigo. etc e tal. E Ah, óleo de que coco ótimo. não é compatível com camisinha. Pode estourar a camisinha. Então, é uma coisa legal da gente Então falar. é só porque é uma pra coisa quem já muito tem uma fácil. relação Exato, segura, pode exato, usar. Exato. Pode usar o óleo de coco? Eu não confesso que eu não indico. Tem Tem uma Marlon linha de Brando usava lubrificante. Mas seria pra manteiga, agora não, tem... Marlon Brando e... Vamos Ai, listar Jesus. agora. O filme era de 1900 e bolinha. Mas óleo de coco, eu não sabia disso. O óleo Seria de- aqui pra hidratar O a óleo de vulva? coco, ele é extremamente hidratante. Então, tem gente que usa em cabelo, tem gente que usa na pele. Na mucosa vaginal, ele também é hidratante. Mas eu confesso que existem coisas específicas Claro. pra esse lugar. Porque imagina você ficar com um cheiro de coco na vagina. E aí, você bota a calcinha, bota a calça jeans, fica o dia inteiro trabalhando. Quando você não. tira, sobe o cheiro de... Coco! É uma coisa coco. estranha. Vou te falar que, assim, Cocada muitos ginecologistas indicam, mas, assim, não é a minha praia. Que doideira, Não é cara. a minha praia. Tem efeito clareador também? Não tem. Ô, Raquel, hoje, gente, você até Vou falou... passar um blonder, funciona? Laçar a vulva. Como é que faz? É laser, né? É laser. É porque eu sei que muitas, perguntei porque muitas meninas Então, gostariam eu ia falar de sobre clarear. isso, porque eu acho muito legal. Então, hoje em dia, existe realmente um avanço da medicina para poder lidar única e exclusivamente com a estética Vaginal. Não, vulval. Você sabe, a gente fala estética íntima, na Íntima. verdade. Porque, assim, eu acho que isso é um tema que me dá extremo tesão É. falar. É, É muito legal. É o que eu mais tenho estudado hoje em dia. Por quê? Porque não é só estético. Então, muitas vezes a gente fala estética íntima, mas não é funcional. tá. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, que sempre me vem à cabeça. Eu fiz uma ninfoplastia uma vez, uma paciente de 56 anos, que há 20 não tinha relação sexual de luz acesa com o marido dela. Uia. Quando ela tinha realmente uma hipertrofia importante de pequenos lábios. Depois que a gente fez a cirurgia, claro, pós-operatória, ela se recuperou e teve a primeira relação sexual de luz acesa. No segundo retorno, o marido veio junto. Ai, agradecer. Assim, 56 cada um, assim, a coisa, assim... Felicidade, né? Lindo. Preço, Não isso tem. não é estético. Isso não É é estético. verdade. Então, É hoje, a funcional, gente né? tem protocolos realmente estéticos. Pacientes com pós-parto, ou sol, ou contato, calcinha muito apertada, ou cinta pós-parto, cinta pós-cirúrgica, que tem o escurecimento. Então, a gente tem que entender qual é o fototipo da paciente, qual é o fator agressor, se tem uma resistência insulínica associada, para entender qual é o melhor protocolo. Laser isolado, peeling isolado, associação de laser com peeling, protocolo oral. E tem muita Nossa, que coisa para ser massa, tem feita. muita Protocolo oral? Clareadores mesmo? orais, Mentira. antioxidantes. E tem Que da flacidez hora. também, né? Flacidez, que a gente consegue fazer bioestimulador. Da mesma forma que a gente faz bioestimulador de colágeno no rosto, a gente faz na vulva. Aumento de grandes lábios com preenchedores. Aumento. Por quê? Tem paciente Pra ficar mais que não gordinho. tem- pra aumentar, emagrece Porque é só muito. osso.
Fica perde totalmente a grudada no gordura, osso. exatamente. Fica a pele e a conjuntiva. O que a gente faz? Injeta preenchedor. Então, ou hoje já tem outros estudos também saindo de novas substâncias, mas isso é muito legal. E tem a parte funcional que a gente estava falando também, o laser melhorando incontinência urinária, o laser melhorando a atrofia. Muitas mulheres, por diversos fatores, vão para uma relação sexual com pouca lubrificação ou sem lubrificação. Isso é dor na certa, gente. É o famoso cuspe, né? Que o Isso cara é dor na tá certa, com preguiça. terrível. Chega lá, ei, vamos dar uma aqui, a mulher. Foi no susto, né? Não deu nem foi tempo. ver. E a gente Ei, homenzada. É por isso que eu falo que a gente tem que se preparar. O homem tem que respeitar o tempo fisiológico da mulher, que é muito maior, de lubrificação. Lógico que isso não é uma regra. Tem homem Claro. que vê, tem mulher que vê um homem, já se estimula, já se excita e já tá lubrificado. Tem exceção dos dois lados, mas a gente tem que entender isso. E o homem, quando entende, quando respeita e quando se empenha pra melhorar, gente, os dois ganham. A relação melhora em qualidade muito mais. Ô, Raquel, a mulher que tem, então, os pequenos lábios maiores, com o passar do tempo, esses lábios eles podem a ficar maior por causa da gravidade ou por causa de qualquer outra coisa? Ela pode aumentar um pouco, Sim. ficar maior? Sim. O que a gente tem estudado é que muitas meninas já têm hipertrofia desde a infância e adolescência. Isso é uma questão meio genética. Tem pacientes que aumentam depois de uso de hormônio, que esse bendito chip da beleza tá super em alta, né? Aham. Ninguém Seria olha... Testosterona lá em alto, testosterona, lá em né? alto. Que aumenta. Gestrinona também. E assim, então Efeito colateral. uso hormonal indiscriminado pode ter como efeito colateral a O aumento dos clitoromegalia. pequenos lábios. Exato. E Ou do gravidez clitóris. do clitóris também. É. E às vezes a mulher não pode usar uma calça jeans muito apertada que ela se estimula. Isso imagina, você tá trabalhando lá, ninguém pensa Tá nisso, sentindo. né? Só tá cansada. E aí, gravidez e a idade. Porque da mesma forma que a gente perde colágeno no rosto, eu falo que tudo que a gente pensa em tratamento estético no rosto, a gente tem que pensar na região íntima também. Então, da mesma forma que tem aquele efeito de derretimento, então cai, lá também. Então, o pequeno lábio, ele tende a aumentar com a idade. Em quem muitas vezes já era um pouquinho aumentado. Isso é muito legal, né? Muito. Porque às vezes a mulher, ela realmente, sei lá, passa o tempo, passa os anos, e aí ela começa a realmente ficar mais incomodada com a região íntima Ela dela, começa a e ela sentir vai dor, realmente ficando mais se Recolhida, privando de sim. prazeres, como você deu o exemplo aí de fazer a relação só com a luz apagada. E é muito simples, é só procurar seu ginecologista, né? E ir atrás. Antigamente, essa cirurgia você tinha que internar 8 horas de jejum, fazer uma raquianestesia, faz a cirurgia, 6 horas de pós-operatório no hospital. Hoje em dia, a paciente faz a cirurgia completamente acordada, batendo papo. A ninfoplastia, A no linfoplastia, caso. isso, que é a cirurgia de redução dos pequenos lábios. Ou No mesmo hospital? a clitoroplastia. Ou no consultório? Ambiente ambulatorial. Olha que legal. Com anestesia local e ela vai embora dirigindo se quiser. Tudo a laser. Tudo a laser. E não precisa se ficar meses e meses sem poder ter relação depois, né? Não. Não, porque tem Pois isso, né? não. Ai, meu marido vai fazer o quê? 6 meses sem poder fazer uma relação sexual porque tem que, né, cicatrizar tudo direitinho. 6 meses exagerando, A óbvio. gente fala em torno de 30 dias. Tem paciente que, assim, volta no consultório com 7, que eu brinco. O que você fez aqui que tá quase cicatrizado? É lógico que dor é muito variável. Tem paciente que com 3 dias já não tá tomando remédio pra dor. Tem paciente que passou de 7 e ainda tá usando. Individual, claro. Mas relação sexual em torno de 20 dias, um mês e um titinho. Quero falar de DIU. Eu tô falando várias coisas, eu me empolguei. Deixa eu só fazer uma última pergunta antes de a gente entrar no DIU, que também é sobre as cirurgias e tudo mais. Porque tem aquele lance, eu ouvi uma vez, posso estar errado, que é o pontinho que dá, porque então seria a mulher voltar a ficar virgem. Tinha uma situação dessa uns anos atrás? Na verdade, isso é o ímen. O ímen, ele é uma membraninha que nem todas as mulheres têm, que ele se desfaz durante a penetração. Quando a mulher quer, que elas falam ficar virgem de novo, é uma cirurgia de reconstituição imenal. Então a gente pega a membrana, reconstitui, mas na primeira relação ela Rompe vai... de novo. Exato. Porque Mas por ela que se faria, então? rompe, mas fica ali. Então você... Fica ali, mas muitas vezes ele vai Perdendo atrofiando, pedaços. vai diminuindo. É porque ele é uma membraninha, na verdade. Mas Então é qual uma o coisa sentido, meio assim. então?
Muitos homens tem aquele, como é que fala? Aquele Desejo, fetiche tesão, de uma fetiche. mulher virgem. Ai, homens. Então, assim, duração, uma relação. Homens, Porque você vai ter homens. relação É só e pra ele tirar, vai... Exato. romper o ímã exato. da... Lógico que Então é elas muito... vão mais porque os homens... Porque... O marido pra pede, né? satisfazer Pode partir da mulher, às vezes parte da mulher também, mas assim, vou te falar que na maioria das vezes no consultório é do homem. Eu, na minha ignorância, achei que fosse de repente porque às vezes o canal não muda, né? Nada. Tem uma coisa disso, né? A galera fala, o canal vaginal você tinha agora ela pensado está alguma coisa de arrombada. estreitar o canal. Não, então, porque às vezes a mulher, cada um tem um tamanho de canal, né? Às Isso. vezes a mulher acha, porque o marido acha, porque sei lá o quê, e ela consegue diminuir o canal. Isso não existe. Não, existe. Existe também? Isso Meu se Deus. chama flacidez vaginal. O que acontece? Mesma coisa, múltiplos partos vaginais, mas principalmente perda de colágeno, paciente depois dos 35, 40 anos, ela vai perdendo colágeno. E a vagina é um órgão oco. Então ela vai se dilatando. Durante a relação, o que o homem fala? Tô tendo menos prazer. Por quê? O que era assim vai ficando mais largo. Isso realmente existe. O que a gente tem que fazer? Estímulo de colágeno com laser. Mas assim, não que isso tenha a ver com a parte externa do ímã. E não tem nada a ver com relação sexual. Tipo, transou tanto, porque aí tem essas coisas de homem. De forma Eu sei porque eu alguma. falo, o Rafa tá aqui, já deve ter ouvido também, homem é babaca. Mas você é homem, filho, você é homem. Homem tem essa visão limitada e começa a falar que, transou demais, então agora é tudo forma largo. alguma. E... De forma alguma. Tem pacientes super avançadas, aí vamos pôr 60 e poucos anos, que não tem queixa de flacidez vaginal e tem paciente nova que tem. Outra coisa que é importante também, que é super desconfortável, que a mulher se sente vergonha mesmo durante a relação, são os flatos vaginais. Então ela tá São tendo flatos Que vaginais. isso? A mulher tá tendo relação e sai aquele barulhinho. Aí fica aquela coisa assim. E aí, quem Pum. foi? Tipo Um vaginal. E aí, o que acontece? É a flacidez. Muitas vezes a mulher tem um períneo muito largo, então o ar entra e sai e faz esse barulho. Então, a gente faz uma cirurgia de perineoplastia e trabalha a parte interna vaginal, o paciente acaba com isso. Que doideira, Viu, amor? né? Não era por... Ato sexual é um mundo à parte. Não, é muito legal, né, cara? Tem Eu tô... tudo. Hoje tem abriu meu leque de várias coisas. porque Tem. Hoje Tudo bem, a tem- gente homem que não vai na ginecologia, às vezes acompanhando, mas assim, não sabe, né, do dia a dia, de como, né, da parte... Eu tô achando muito legal. Fisiológica. Fisiológica, eu tô achando muito legal. Fisionômica. Desculpa, eu te cortei na hora do Jill. Então Quero fala falar de novo. de Jill. Vamos falar de dia. Trocamos Porque o seu trocamos o Jill. E isso foi uma revolução na vida. Eu desde muito nova, assim, não me dava bem com pílula por causa dos hormônios, né? Que eu acredito que cada mulher tem ali a sua resistência ou sensibilidade a, sei lá, injeção, entre aspas, de hormônio no seu corpo, no seu organismo. E eles mexem sempre muito comigo. Impressionante, assim, como mexem com o meu emocional. E então eu resolvi colocar o DIU de cobre há muitos anos atrás para eu não ter nenhuma injeção de hormônio no meu corpo. Só que o DIU de cobre, ele me causava muita dor, porque eu não era uma pessoa de ter cólica, e eu comecei a ter muita cólica, uma cólica, tipo, de não conseguir levantar, e muito sangramento na menstruação, apesar de ser muito regular o ciclo, né? O que eu achava ótimo, porque eu já conseguia me entender. Não, então eu tô assim porque meu peito inchou, não sei o quê. Emocionalmente falando, principalmente, que eu sabia lidar melhor. E aí, eu tive um princípio de endometriose por causa da grande produção de sangue ali na hora da menstruação do DIU de cobre. E aí, por isso, eu tive que trocar pelo Mirena, que tem hormônio, e o intuito do Mirena é você parar de menstruar, né? Só que não foi legal, porque eu tive essa rebordose aí de hormônio, o meu corpo reagiu não só emocionalmente, mas fisicamente também. Eu notei no meu corpo mais retenção de líquido, mais celulite, por exemplo, mais compulsão alimentar. Depois você me fala se tudo isso faz sentido ou não. E isso tudo parece que foi se acumulando, não sei se eu devo ter uns 2 anos, fiquei uns 2 anos com o Mirena, mais ou menos. Parece Eu que acho isso que tudo... até um pouco mais, mas por aí.
Parece que isso tudo foi se acumulando e foi chegando num ponto, assim, que eu não conseguia mais lidar comigo mesmo, porque nada respondia da forma como eu fui acostumada a vida inteira a responder no meu corpo, né? Então, eu procurei a Raquel, na verdade, porque eu me mudei para São Paulo, já tem 2 anos. E aí eu tava louca pra ver essa questão, né? E consegui achar essa fada. E falei, me ajuda, o que eu faço? Porque eu não quero ter hormônio, mas eu tenho esse princípio de endometriose e tudo mais. E a gente encontrou a solução, que é o DIU de prata com cobre, que é uma novidade, né? Que surgiu agora em 2020. 2020. Que não tem hormônio e que ele... Eu tô falando tudo isso, gente, porque quando eu fui no seu consultório que a gente fez aqueles stories, muitas meninas me escreveram falando, graças a Deus que existe uma solução, porque eu tenho a mesma questão, porque eu sinto que o hormônio isso, o hormônio aquilo. Então, eu acho importante a gente também falar sobre essa outra parte, né, da parte hormonal mesmo. E aí o DIU de prata, ele causa menos sangramento, né? Um sangramento normal que a gente teria, e menos dor, menos cólica, e não tem essa injeção hormonal. Então, queria falar um pouco sobre todo esse universo, assim, né? Eu sei que é cada uma responde de uma forma diferente, mas como que você enxerga, assim, seria reposição hormonal que a gente fala? Não, né? Não. O que fala? Como é que fala? Contracepção. Contracepção no teu caso, é hormonal. contracepção. Contracepção na verdade, um método para evitar a gravidez. É que hoje... Que seria a pílula ou DIU. Ou DIU, ou anel vaginal, ou adesivo, ou métodos não comportamentais. Que seria a tabelinha. Tabelinha, por exemplo. O que acontece? Você falou várias coisas super importantes. Então, anticoncepcional... na minha opinião, hoje ele já devia ser vendido somente com receita médica, porque é absurdo o tanto que a amiga indica pra prima, que indica pra vizinha, e ninguém... Anticoncepcional oral, né? É uma coisa super séria, é uma dosagem hormonal importante, que se a paciente tiver qualquer coisa, qualquer histórico familiar, ela pode ter uma trombose cerebral, por exemplo. Então, e as pessoas, não, deu certo pra minha irmã. Estamos falando das pílulas. Exato. Deu certo pra minha irmã, vai dar certo pra mim. Não, gente, não é assim. Não se automediquem de forma alguma. E, fora o tanto que ele faz pro nosso corpo, por exemplo, se não se deu bem com o anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele faz um bloqueio hormonal. O que teu organismo entende? Eu estou tomando estrogênio e progestagênio, não preciso produzir. Então, acontece um bloqueio de eixo hipotálamo, hipófise, ovário, e você fica no estado de menopausa-like. O que é isso? Sem produção nenhuma hormonal ovariana. E com todos os sintomas dali. Então, baixa libido, baixa lubrificação, baixa, às vezes, indisposição. Tem uma mulher que fala, nossa, eu treino, não consigo perder gordura esteticamente. Ruim, né? Não consigo ganhar massa muscular. Claro, tua testosterona... Então, isso é geral. Não vou falar que é geral, mas assim, grande parte das mulheres. Porque isso eu sinto gritante Exato. Assim, em mim. E quando a gente fala, vamos trocar o seu método, muitas vezes chega o leque do DIU. Não é só DIU que tem, mas existem outras opções. Mas quando a gente pensa no DIU, existem 2 DIUs não hormonais, que é o DIU de cobre e o de prata com cobre, e 2 DIUs hormonais, que é o Mirena e o Cailina, que é bem mais novo também. E aí a gente vai entender a necessidade da paciente. Como é seu fluxo? Você tem cólica? Você tem TPM? Você tem algum antecedente? Você tem endometriose? Você gostaria de menstruar menos? Você tem TPM? Então, para a gente entender entre os DIUs, entre Implanon, enfim, qual é o mais adaptado para essa paciente? Por exemplo, a principal teoria de endometriose é a teoria do fluxo retrógrado. Então, a paciente que sangra muito, as células voltam e vai ter essa inserção em locais que não devia ter célula endometrial e acontece endometriose. Então, qual que é o ideal para essa paciente? Reduzir ou bloquear o fluxo menstrual. Para você que não tem uma endometriose super representativa pra gente, ainda não chega a ser, ela foi só a um gente princípio. Conseguiu trocar. Por exemplo, mas você vai falar, mas vou trocar muitas vezes a pílula por um Mirena, que também é hormonal. O hormônio do Mirena, ou do Cailina, ou do Implanon para pílula é completamente diferente. Iniciando, eu não sabia. Partindo do princípio que é não oral. Só isso já é uma grande vantagem. Segundo, Mirena, Cailina e Implanon são só
progestagênios, ou seja, não tem o estrogênio, que é o ruim quando a gente pensa em trombose. Ah. Então, muitas vezes, pacientes que já tiveram antecedentes pessoais ou familiares de trombose podem usar, depois de um tempo, esse tipo de contraceptivo. Então, por exemplo, o Implanon, para quem O tem DIU uma ou o TPM. Implanon. Isso. Aham. O Implanon, por exemplo, para quem tem uma TPM importante, ele é fantástico. Ele reduz fluxo, reduz cólica e melhora bastante TPM, na maioria das O pacientes. que é o Implanon? O Implanon é aquele implante de etonogestrel, que é um tipo de progestagênio também, que não é progesterona, né? Que a progesterona é só que a gente produz. Produzido em laboratório é progestagênio, que a gente coloca no braço. Então, as pessoas falam implante, né? Não tem nada a ver com chip. Que fica no braço 3 anos. E é super legal. 3 anos. 3 anos. E você menstrua normalmente ou não? Reduz bastante o fluxo. Algumas pacientes param de menstruar, umas reduzem, mas ele pode dar um pouquinho de escape menstrual. Tá. Então, o paciente, às vezes, no meio do ciclo, ele fala, nossa, faz uns 2, 3, 4 meses que eu dou uma menstruadinha. Isso pode acontecer. E uma coisa legal da gente falar do DIU também é a fase de adaptação. Então, não significa que você colocou Mirena hoje, no mês seguinte você não vai mais menstruar. Não. Às vezes demora 4 meses, 6 meses. Então, o que aconteceu comigo foi que eu acabei não parando. No teu Só caso, foi desregulou falta. e eu fiquei completamente sem saber o que estava acontecendo, em que momento estava acontecendo. Então, eu fiquei desregulada em tudo, né? Não só no ciclo. Então, assim, a função que deveria ter por causa da endometriose, para mim, não surtiu efeito. Não surtiu efeito. Então, por que continuar, né? Se tem tantos outros efeitos que não me agradam. Exato. Assim. É por isso que é tão importante a gente acompanhar de perto essas pacientes. Gente, às vezes eu coloco o DIU, a paciente volta 6 meses depois com ultrassom. Não, ela tem que voltar 1 mês depois. Tem que fazer ultrassom de controle. 3 meses depois eu peço um retorno também. Você tá se adaptando? Você tá menstruando? Como é que tá a cólica? A gente tem que ter isso de perto, fazer esse acompanhamento de perto, porque o que deu certo pra você talvez não dê pra sua irmã gêmea. Total. E o tratamento precisa ser individualizado, porque a busca é melhora de qualidade de vida, e a gente tem que ter isso de perto. Quando a gente fala de pílula, né, de Contraceptivo oral. contraceptivo oral, é hormônio, né? É hormônio? Então, quando ele vem oral, ele pode prejudicar também o fígado? Sim. E aí ninguém fala sobre isso, né? Porque a Ninguém pessoa só fala fica sobre tomando isso. hormônio via oral e sobrecarregando o fígado pra dedéu. E ninguém fala nada, quer dizer que é Não. só, né? O que você ouve de anticoncepcional? Nossa, comecei a tomar anticoncepcional, melhorou muito minha pele. Não é o que a gente mais ouve. E tua tireoide? Ah, E as enzimas hepáticas, as enzimas do Pois fígado? E a associação com depressão? Longo prazo de pílula. Então, assim, Olha quando a só. gente... Tem paciente que vai no consultório pensando em troca de método, ou porque esteticamente não tá se gostando, ou porque tá inchado, ou porque, enfim, que usou 20, 18, 15 anos de anticoncepcional direto. Quando a gente vai olhar, essa paciente tem alteração hormonal importante, laboratorial. Alteração de enzima, alteração de composição do fígado. Anticoncepcional pode induzir um hipotiroidismo. Fora que você falou, emocionalmente eu não me sentia bem. Já existem estudos relacionando uso crônico de contraceptivo com depressão. Então, anticoncepcional não é aquela coisa que você, eu vou começar a tomar e vou até engravidar. Não. Isso tem que ser reavaliado. Isso tá sendo bom pra você? Eu costumo brincar que os dermatos devem me odiar, porque quando chega com uma indicação de anticoncepcional só pra pele, eu já falo, pode parar. Vai tratar anticoncepcional, faz acne sentido. com anticoncepcional. Você melhora uma não coisa, faz atrapalha a sentido. outra. Exatamente. Aí você Melhora- fica linda melhora e tá outras toda muito- cagada. Exato. muito profundas, né? Muito. Que muda a sua vida, assim, seu jeito de Exatamente. ser. E aí, quando a gente fala sobre realmente essa efeito colateral que pode dar no fígado, por exemplo, quando é um DIU, quando é um Mirena, ou quando é um chip, ou qualquer outra Implanon. coisa, não prejudica tanto. Por quê? Primeiro porque é não oral. Segundo que, claro, você vai colocar um dispositivo de progestagênio no útero, vai ter absorção sistêmica para o corpo todo? Claro que vai. A mucosa vaginal é muito absortiva, ela vai absorver esse hormônio. Mas é infinitamente menor que uma pílula.
Por quê? Porque a ação hormonal do DIU é local. Ela espessa o muco, ela lentifica os cílios, ou seja, ela dificulta Cílios? os cílios das trompas. Então, ela dificulta Gente, tem Tem cílios. cílios nas trompas. Oh, Fofo. que fofo! Ela Ai, que dificulta fofo. o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, Ah, tudo isso fica maior ali a Exato. barreira. Os cílios é a barreira? é como se fosse os cílios, eles vão empurrando o espermatozoide para ele chegar no óvulo. Quando os cílios esse movimento Ah, ele ciliar tá está lento. lentificado, o ambiente está hostil, o ambiente está ruim para que acontecesse. Então, não Ninguém ajuda o espermatozoide. Aí a gente já mata a É o curiosidade Highlander quando funciona. daqueles bonitos também que falam que DIU é abortivo. DIU não é abortivo, pelo simples fato que ele age antes de ter Sim, a de concepção. do fecundar. encontro do óvulo espermatozoide. Tem muitas religiões que proíbem não- DIU É porque mesmo? porque falam que DIU é E abortivo. agora que saiu um negócio que fala que o marido tem que assinar pra você poder botar o DIU? Nossa, eu fiquei tão louca. Gente, Não de faz o onde menor vem? Eu achei Sentido. engraçado que, assim, saiu isso, eu já postei no Instagram, deu aquela Não, de onde repercussão. vem a... E aí, lógica. Já saiu uma figurinha de uma moça com, assim, não sei quantos papéis pro marido assinar os anos que ela tomou de anticoncepcional. Então, assim, gente, não faz sentido nenhum. O corpo da mulher é da mulher. Exatamente. Independente dela ser casada, solteira, independente. É o nosso Filha. corpo. Exato. não faz o menor sentido isso. E a única maneira de cuidar da endometriose, ou o princípio de, é só realmente usando o Mirena? Não, depende do grau da endometriose. Tá. Muitas vezes ela pode ser tratada com hormônio, com DIU, ou existem algumas medicações orais, existem algumas injeções que fazem o bloqueio, ou alguns casos existem os chips, mas que não tem liberação assim das principais sociedades, e alguns casos são cirúrgicos. É mesmo. Aqueles casos mais avançados, severos. então você tem que fazer tirar os principais focos cirurgicamente e depois fazer o bloqueio hormonal. Porque é nutrido por hormônio. Então a gente tem que bloquear para os focos não continuarem acontecendo. Porque e a aumentando. endometriose pode fazer com que a mulher não consiga engravidar? Engravidar, longo prazo pode. Depende de grau, depende de localização, várias coisas. Mas assim, ela pode gerar sintomas muito ruins. Então, dor na relação, dor para evacuar, sangramento nas fezes, dor muitas vezes para fazer xixi. Olha, Se ela pega a parede... Porque tem como se fossem uns coágulos ali, Ela- umas bolsinhas de ela sangue faz nesses foco, lugares, exato, né? ela faz Ou na foco bexiga, ou no intestino. Exatamente isso. aí tem que investigar, né? Exato, Pra saber onde é. que tá, Paciente como é que que começa funciona. com cólica muito importante, com sangramento muito importante, a gente tem que ter o estalinho Você para sabe pesquisar endometriose. que eu fui querer entender, porque eu sentia uma dor, era uma cólica, mas que não era uma cólica aqui. Era uma cólica aqui, ó, lateral. Então eu entendi que poderia ser ali perto do meu ovário, assim, sabe? E eu falava, né, nossa, eu tô com dor no ovário, Falei, vamos ver o que é isso. E aí deu esse primeiro alarde, assim, olha, é um princípio de, então vamos diminuir esse sangramento aí, né? Agora, você estava falando que dos hormônios que às vezes fica mais difícil a gente cuidar do corpo, né? Que tem gente que ou chega lá para querer cuidar da pele ou que reclama sempre de um inchaço e tudo mais. E isso me lembrou que eu sei que tem algumas meninas que gostam muito de academia, gostam muito de malhar, que elas elas tentam parar de menstruar ou elas param de menstruar justamente para ajudar no resultado. Isso faz sentido? Na verdade, e uma coisa pode levar a outra também, porque quanto menor o percentual de gordura, a gente fala que mulheres, às vezes atletas, que baixam para menos de 8% percentual de gordura, muitas vezes elas entram em amenorreia. Elas param Naturalmente. de menstruar naturalmente. Por causa do percentual de gordura. Porque você não tem gordura. Os hormônios ovarianos, eles são derivados do colesterol. Então, quando você não tem muita gordura para produzir, baixa muito o percentual de gordura, você entra em amenorreia. Olha, eu não sabia. Gente, os hormônios, como é que é? Os O hormônios... que eles têm a ver com colesterol? A cascata toda de final de hormônio, lá em cima o colesterol tá lá. Mentira. Verdade.
Então a alimentação também influencia Muito, pra né? caramba, Por isso, né? muito, muito. Por isso que as pacientes obesas, e quando eu falo, não é paciente gordinha, não, a paciente obesa, ela tem mais chance de alguns cânceres do que a paciente magra, porque a produção estrogênica dessa paciente, principalmente de circunferência abdominal, é muito maior, principalmente pós-menopausa. Gente. Por exemplo, sobrepeso pós-menopausa é um fator de risco para câncer de mama. Então tem tudo a ver. Por isso que é importante. Quando a gente fala em saúde, manter o peso e manter uma atividade física, não é só estético. Também pela autoestima, mas a gente tem que pensar em tudo. Dá-lhe abacate, né? Dá-lhe abacate. Porque o abacate, ele regulariza aí, ó, esse Ah, colesterol. boa. Abacate é vida. Ô, Raquel, a gente falou que, né, como que começa a menina aí, no ginecologista, né? É o primeiro momento que ela vai e tudo mais. Que pose é essa com o microfone? Eu tô muito à ó? vontade, dá licença. Eu vou, todas as consultas eu vou levar ele, Pode porque ele levar. ama, né? Amo mesmo. Mas qual que é a periodicidade? Eu tô ficando muito chique, eu tô lendo. Você tá quase um médico, Bruno. Que a mulher tem que ir na ginecologista. De 6 em 6 meses, uma vez por ano, enfim. Eu falo que pelo menos uma vez por ano. Ideal, de 6 em 6 meses. A mulher, ela é muito cíclica. A mulher nunca é a mesma mulher do mês passado. Você Homens- casou com uma mulher, você tem 80 trilhões de mulheres ao seu lado. Vai depender do Homem, dia. sorry. E é engraçado, né? Mas isso é muito verdade. Então a gente precisa. Muitas coisas podem acontecer, até para exames de rotina. Tem coisa que a gente tem que. Alterações de Papa Nicolau, por exemplo. Tem coisa que a gente não consegue avaliar uma vez por ano só. Tem que ser um pouquinho mais cedo. Então, pelo menos uma vez por ano. Mas isso vai ser acordado ali na consulta. E fazer também o exame de mama, né? Sim. O ginecologista tem que dar uma olhada na tireoide. É. Tem que olhar mama, mama. tem que olhar abdômen, órgão genital externo, toda essa parte vaginal, Papa Nicolau, os exames de rotina, laboratório, entender essa questão sexual. É engraçado, uma paciente uma vez pra mim, eu comecei a entrar na parte da consulta que a gente fala de sexualidade, lubrificação, de libido. Aí ela olhou pra mim e falou assim, gente, eu nunca tinha conversado sobre isso com nenhum ginecologista. Aí eu fiquei me questionando, se o gineco nunca perguntou isso pra ela, quem perguntou? Pois Entendeu? Como ela vai saber se a libido dela tá adequada, se tem alguma queixa dela que pode ser melhorada? Porque às vezes você conversa com a amiga, mas é uma conversa completamente informal e fundamentada em nada. Em né? nada, é. Mas- Em experiências próprias. Exato. E a gente tem que falar, o ginecologista tem que falar, que faz rotina ginecológica, tem que falar com a mulher de sexualidade. Raquel, por que você pensou, nossa, em que momento que você falou, eu quero ser ginecologista? Eu tive câncer de ovário no 2º ano de faculdade. Tive que fazer cirurgia, fiz quimioterapia, fiquei careca. Não acredito. E aquilo me aproximou muito do meu lado mulher. Porque se Mas você você olha, já fazia faculdade Tava de no gineco? segundo De ano. medicina. estava fazendo medicina. É medicina Eu com tinha 20 especialização, anos. é isso, né? Desculpa. Na verdade, são 6 anos de medicina depois que você faz Ah, a tá. especialidade. Então você estava na medicina. Tava fazendo medicina. essa- E aí, aquilo me aproximou muito do lado mulher, porque você perde a identidade. Você se olha no espelho, se vê careca. Eu sempre fui magrinha, tava uns 5 quilos mais magra, porque a quimioterapia consome, pós-cirúrgico. E aquilo você começa a ouvir histórias. Na quimioterapia, você faz amizade com a pessoa que tá fazendo químio no Sim. banco do lado, que às Sim. vezes é mama, às vezes enfim. E aí, aquilo me encantou de uma tal forma que... E eu tive uma pessoa que foi inclusive o médico que me operou, que depois me chamou pra ser da equipe dele, que hoje é meu padrinho de casamento, Olha. que me fez me encantar por isso. O universo feminino é muito lindo. Cada mulher com a sua identidade, com a sua personalidade, com a sua individualidade. Então, eu brinco com algumas pacientes que eu saio da consulta muito mais rica que elas, porque eu aprendo durante a consulta. É cada tapa de luva de pelica, gente, e é muito gostoso. Eu falo que eu trabalho com
muito amor, com muito prazer. Eu faço Dá pra realmente ver com muito isso. amor. Estar ali todos os dias, cuida. E às vezes é uma rotina ginecológica, ou às vezes, às vezes a gente muda a vida da paciente também. Por exemplo, essa paciente falando, hoje eu tenho relação sexual de luz acesa, depois de 20 anos. Então, elas mandam mensagem. Então, isso é um prazer que, não sei, não consigo mensurar. Mas eu acho que minha paixão pela ginecologia veio aí, 2008. Que lindo isso. Fiquei emocionada. Porque a gente vê tão solar, né? Tão alegre. Eu acredito que durante o seu processo todo de cura, você tenha se mantido dessa forma. Com certeza. Mas tipo, nunca te imaginaria, sabe? Travando nessa guerra, nessa batalha. Aí eu fiquei emocionada, porque é mais uma vez a gente relembrando que a gente nunca sabe da história do outro, né? Das batalhas que o outro já travou, né? E isso não deveria ser algo que fizesse diferença, né, na relação. E não é, né, no nosso caso, porque eu me apaixonei mesmo por você desde sempre, sim. Mas é muito louco a gente imaginar que você passou por isso, te vendo tão linda, assim, aí veio todo um filme, assim, eu imaginei você ali também, com esse mesmo ímpeto pra vida, sabe? Que eu acho que é o que faz toda a diferença, né? Então, você ter passado por isso. Às vezes a gente se coloca no lugar do outro com mais facilidade, né? Sim. A gente tem um amigo, né, que travou também uma batalha e uma luta contra o câncer e saiu. E a gente acredita muito que a forma como você lida com a doença é o que te cura. Já tem ou não, estudos, inclusive, né? sobre isso. Né? Se você se Como a entrega ou paciente- se você... Exatamente. Já tem estudos sobre isso. Que o paciente que eles falam, abraça a doença e fala, eu vou ganhar de você, eu vou vencer isso e daqui a pouco passou. Que ele lida, ele tem uma resposta muito maior. Quando eu terminei ginecologia, eu queria lidar com o câncer de alguma forma. Aí eu fui fazer masto. Aí eu fiz 2 anos de mastologia também, e mastologia é a especialidade que cuida das mamas. Então, o que a gente mais faz dentro da masto da mastologia é câncer de mama. Sim. E a gente lidar com uma paciente oncológica. E eu também pude perceber que eu não queria aquilo para minha vida. Foram 2 anos muito importantes para mim. Mas eu percebi, foi ótimo da gente teoricamente saber mais também. Hoje se eu recebo uma paciente com uma suspeita de câncer de mama, eu não vou tratá-la. Eu vou encaminhar, geralmente eu encaminho para uma R+ minha, que ficou fazendo isso, mas também eu pude escolher, não é o que eu quero fazer. Talvez pelo que eu tenha passado. Sim, mas por foi ter estado importante. tão perto, né? Exato. Ter vivido aquilo na pele mesmo. Eu brinco que eu sou apaixonada por pessoas. O Felipe, meu marido brinca, gente, você fala até com a cadeira. Se deixar, eu faço amizade em fila de banco. Eu gosto muito de entender a história do outro. Por isso que essa rotina de consultório, eu não vou trabalhar. É uma coisa muito prazerosa pra mim. Só que eu preciso dessa essa coisa gostosa da alegria, do saber que eu vou melhorar a vida. E a rotina do oncologista, ela é um pouco mais pesada. Sim. E, nossa, eu tenho tanto... Você precisava da leveza. Exato. Né? E admiração pelos profissionais que fazem isso, porque é uma carga pesada. Sim, Muitas vezes a imagino. gente chega em casa lidando com um paciente de 20 e tantos anos, você fala, meu Deus do céu. Eu me vi ali de novo, eu falei, não vou conseguir. Todo dia eu não vou conseguir. Já passei por isso, né? De forma bem profunda. A gente, enquanto ser humano, e aí a gente fala a gente, porque todo mundo tem um pouco disso, é inevitável, a gente acaba realmente só olhando a pinga que o outro toma, mas não vê os tombos que as pessoas levam, né? Pra poder chegar até ali. Por isso que a gente, às vezes, é pego de surpresa. Porque, às vezes, não é num lugar que a gente já imaginou que fosse. Não, me pegou muito, né? De surpresa. Porque eu tinha comentado com o Bruno, já não era sobre você, mas não sei o que a gente tava falando, que eu falei, mas como que a pessoa, tipo, escolhe essa profissão, né? Por quê? Qual é a aptidão que ela tem, né?
Então, era uma pergunta que eu já tinha, assim, pra te fazer, e eu não imaginava que a resposta seria essa. É que a gente ouve, às vezes, do ginecologista que é obstetra, né? Que faz parto e que dá a vida e, sei lá, tem umas coisas assim, né? Mas... Isso é muito lindo também, Né? né, gente? Você também faz parto? Todo ginecologista é obstetra. É todo, a mesma né? residência. Tá. Sim. Muitos escolhem seguir as duas coisas juntas. Ah, Muitos viram somente obstetra ou somente ginecologista. Eu confesso que eu fui pro lado da ginecologia porque essa parte hormonal, essa parte, isso me encanta demais. Meu marido, por exemplo, ele fez ginecologia e obstetrícia, depois ele foi só pra obstetrícia. E aí ele foi para alto risco, ou seja, só paciente que tem algum problema de saúde, e ele foi para medicina fetal, Uau. que Uou. ele faz cirurgia do nenê dentro da barriga da mãe enquanto ela tá grávida ainda. Uou. Então é uma coisa que às vezes ele fica me Uau. contando, eu fico com essa cara assim, mas como é que faz isso? Porque pra mim já é uma É coisa... laparoscopia? É por vídeo. É, né? É tudo por... Caramba. Algumas são abertas Ai, e outras são por gente. vídeo. Então eu olho e falo, meu Deus. parabéns, Felipe. E aí, às vezes, ele conta, nossa, hoje a gente fez o parto daquela paciente que a gente tinha operado, não sei o que, o nenê nasceu super bem. E você olha e fala, gente, que orgulho, sabe? Você Então, imagina? a medicina é um leque gigantesco, assim. Agora, dá pra ver sua paixão, dá pra ver essa coisa que você falou que junta, né? Sua paixão por pessoas com a sua paixão por todo esse universo feminino, desde o que você vivenciou até você entender que você pode melhorar e mudar a vida das mulheres e o quanto isso é importante pra você. E você, quando sentou aqui, acho que a sua primeira frase falou, eu amo o que eu faço. E isso é muito nítido, é muito bonito, assim, de ver como você segue um caminho que é um propósito de vida pra você e que faz sentido pra sua vida e pra todo mundo. Por isso, tá vendo, amor? Como é que eu cheguei em casa falando, eu falei, nossa, você não tem noção, ela é incrível, não quero largar nunca mais. O primeiro dia foi incrível, o segundo eu tive que ir lá, né? Porque passou mal, caiu, desmaiou. gente. E aí que de repente me liga e fala assim, eu tô aqui desmaiada, eu tô aqui meio... Eu falei, cara, saiu lá da China pra ir até o... Conta por que eu desmaiei. Não, porque aí foi fazer... Eu não sei direito, você foi fazer a troca do Mirena pro Dil. Mas você não ia Dil fazer. pro Dil, do Dil de hormônio pro Dil É do sem Mirena hormônio. pro prata e cobre. Prata e É. cobre. Mas aí, ó, o que acontece? Acorda, aí não come. Bruno, esqueci. se você soubesse a bronca que ela tomou... Eu nem lembro. Ela tava em jejum com um chá Em gigantesco. jejum, tomando café. Não, e era Era tipo café. 3 horas... Não, café e era tipo 3 horas da tarde. Sem comer, desde a hora que Não é que acordou. era E não é que ela 9h30 acorda da tarde, manhã. ela acorda 6 horas da manhã. Aí eu falei, aí ela branca. Eu falei, Pri, o que você comeu? Ela, eu tô tomando esse chá. Chá não é alimento. Comeu nada e vai fazer a troca de um Dil pelo outro. Ai, gente, olha, eu vou Sem falar. anestesia, sem nada. Eu não tava. Não, ela me deu Ah, eu anestesia. sei, Quando pô. eu vi aquela agulha, acho que começou ali o meu processo de desmaio. Porque o que aconteceu? Que a gente foi lá, né? E não achava a cordinha do Dil pra tirar. Então eu achei que eu tava super desesperançosa. Eu falei, eu acho que a gente vai ter que marcar. Falei pra ele. Falei, Mas você ó, tava se não menstruada, achar. né? Na primeira vez, Da sim, primeira e talvez vez, fosse esse o motivo de talvez não achar a cordinha, né, naquela situação. E o Mirena, ele é meio safadinho pra esconder a cordinha danado. também. Ele é o que mais... É mais É muito chatinho. danado. E aí eu tinha falado pro Bru assim, ó, já tô preparada que não vai achar e já vou marcar meu hospital, porque eu quero tirar esse negócio. Então, pra mim, eu ia fazer isso, ia chegar lá, você ia procurar, não ia achar, e a gente ia marcar o dia de tirar lá no hospital. E aí ele falou, não, vai achar. Eu falei, não vai achar, beleza. Então, assim, eu não tava nem um pouco preparada pra tudo, né? Então, primeira parte foi tirar, que foi lindo, né? Ela me fez uma Ela fez assim, surpresa. ó. Não, e ela mandou uma mensagem Eu pra mim fiz, assim, você não sabe que legal. Tem uma notícia muito boa. Eu falei, qual foi? E ela ainda tava bem, né? Achamos a cordinha. Não, foi Tiramos muito fofo, o porque ela Mirena. Eu fez- falei, ela fez falei assim, pra ó, você. Ainda fica aquela, falei pra você. Eu mostrei Você não o me dia. ouve. Mostrou. Você não me liga eu pra só mim. senti um negocinho ali, ó, pif, eu falei, ui! Aí ela fez, tirou, graças a Deus. Eu levei uma pinça específica pra esse dia. Porque eu falei, não, eu vou achar esse tio. E aí depois ela só falou assim, tá, mas e aí, não sei o que. Eu falei, vamos colocar o outro logo. Ela falou, você quer colocar? Quero colocar, vamos colocar. Vamos Ela colocar. tava toda essa hora. Então, foi a hora que ela me mandou a mensagem do tiramos! A segunda mensagem foi, fudeu. Desmaiei, tô aqui no ambulatório com Não as meninas cuidando de sabia mim. Eu que falei, seria meu... tão... Não, e a gente colocou, ela saiu bem da sala. Tipo, deu 5 eu minutos, a sentei na enfermeira me cadeira. liga.
Doutora, Ela te ligou? A Priscila tá passando um pouco mal. Eu desci aquela escada que eu não sabia nem onde tava o corrimão. Eu cheguei lá branca, assim, aí eu... a gente foi, o Pri, você comeu? Ela, meu chá. Meu chá. Aí eu falei, Priscila, O chá são dela 2 é horas da café tarde. com whey, com sei lá o que, uns negócios com gelo que ela bota Coca-Cola, bota tudo Era ali. só café e glutamina. Aí eu já aí as meninas bateram uma shake. super vitamina pra ela. Shake de whey com banana. Aí eu comecei a voltar ao normal, mas nossa, uma passei tortinha um de frango. perrengue, viu? Né? Passei um perrengue. Eu fui ali. lá. Foi atrás. Acho que você nem Ela encontrou. falou assim, não, você nem não precisa vir. Eu falei, não, tudo bem, relaxa, eu já tava na rua. Não precisa vir, não. Eu falei, só vai me Mó falando como é que você tá. vexame. Como é que você tá? E quando eu cheguei, as meninas todas receberam assim, ela tá lá no fundo. Eu falei, tá bom, deixa eu ir lá. Tá ela assim, ó. Ai, eu sempre Super consigo bem. vexame, né, amor? Toda Ai, clínica tem Tem que uma comer, né? E ela história. briga comigo. Ela fala assim, onde você tá? Eu falei, eu tô na academia. Eu falei, você comeu? Comi. O que você comeu? Não, eu comi isso e isso. Só isso? Olha o tamanho dele, gente. E o que você vai malhar, comer pegar depois? peso, tem Porque que você pe- vai tem que passar mal. Eu falei comer. assim, olha, você não tem autoridade pra falar se vai passar mal ou não vai passar mal. A partir de lembra- hoje mudou. Ela falou que eu comeu. Aquele dia que ela falou, eu tomei um chá. Eu falei, não. Bate alguma coisa pra ela, gente. Ela tá de não jejum. tava preparada, né? Ai, meu Deus. Mas ainda foi bem muito que você legal, brigou. porque você foi muito rápida com tudo, assim, É. né? Foi, tipo, não teve nem aquele... Eu não tive tempo de ter a minha preocupação, porque eu fico primeiro nervosa psicologicamente, né? Não necessário. Até na depilação eu sou assim. Quando eu sei que ela vai puxar, eu já fico... E ela fala, calma, não vou, não sei o quê. Quando eu vejo, já foi. Aí, Não, e ela é até nossa, legal não a gente doeu. falar isso, porque as pessoas pensam que, nossa, vou colocar o DIU 40 minutos. Gente, a colocação dura de 2 a Nossa, 3 foi muito minutos. rápido, E não- e não muito dói, né? rápido. E a gente faz um bloqueiozinho de colo, uma anestesiazinha ali. Então, o principal desconforto, que é o do pinçamento, a paciente tá livre pela anestesia. Sim. Então, às vezes pode acontecer, por exemplo... Foi na hora da anestesia, né? Ela deu Foi. anestesia, eu falei assim... Eu tô me sentindo meio estranha. Eu comecei a sentir o corpo meio relaxado demais. Normal, daqui a Perdi o pouco passa. controle, né? Ai, mas acontece mesmo, pode acontecer. Tem paciente que tem bastante dor depois, geralmente com os não hormonais, que é o teu caso. Uhum. Porque a Kailine Mirena, eu mesmo coloquei um Kailina faz 2 meses. Ela me deu uma cartelinha, eu não tomei nenhum. De dor. Não precisou. tive dor, porque os hormonais, geralmente, eles são mais tranquilos mesmo. Porque Sim. 4 a 6 horas depois da colocação, eles já começam a liberar o hormônio. E aí, agora que eu tirei e tô com esse, quanto tempo pro meu corpo se entender de novo como que ele tem que fazer a produção dele? Porque ele tinha parado ali com uma produção, agora ele vai ter que retomar uma produção, porque eu fiquei bem louca. Varia Eu fiquei- bastante. Um Porque pouco mais, Eu diria. fiquei bem louca essa semana aí de mudança. Já é, né? Vai Nossa. ficar um pouquinho mais. Por exemplo, pra sair o hormônio do teu corpo, 24 horas, que é o tempo que dura. Igual pílula, a gente tem que tomar todo dia, por quê? Porque ela dura 24 horas. Sim. Mas as alterações, no caso da pílula, até o bloqueio de eixo hipotálamo-ovário, que foi o que a gente estava falando antes, pode demorar meses. Então, é normal, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou da retirada da pílula, ou colocação do dia, ainda tá um pouquinho bagunçado. Uhum. Eu costumo brincar, as pacientes usam 15 anos de anticoncepcional, 1 mês depois elas falam, isso aqui não diminuiu, isso aqui. Eu falo, tá, você maltratou seu corpo por 15 anos e agora em 1 mês você tá exigindo que ele volte tudo ao normal. Tenha empatia, calma. Não é? A gente tem que ter empatia. Maravilhoso. Tem que ser empatia. devagar, e é devagar mesmo. É. Então, essa alteração, ela pode demorar Porque um o corpo pouquinho. precisa entender, né? O que Precisa. ele tem que fazer agora. Precisa. E aí, como é que eu vou e me vai virar? voltar a tua fisiologia normal. Então, muitas pacientes vejo a falam, hora. eu voltei a ter aquela secreçãozinha da ovulação de novo. E o autoconhecimento nessa hora, que não existe hormônio nenhum, é muito legal também. A paciente sabe, estou ovulando. Ou ela fala, daqui 5 dias eu vou menstruar. Exatamente. Eu sei. Então, a paciente vai se conhecendo. Isso é muito legal, até pra gente se programar na vida, né? Não vamos pra praia esse final de Exato, semana, esse não. final de semana não vai rolar. Chega na hora que vai, acorda de manhã pra pegar a primeira praia, né? Do 15 dias de férias. Exato. Fez putz! Não rolou. Au. É Então bem tá, isso. então temos que ter compaixão, né? Com o nosso hipotálamo, hipófise e ovário. Gente, Raquel, a gente costuma sempre fazer uma pergunta né, com os nossos entrevistados Nossos que divide convidados. a sabedoria
com a gente, doa um pouco da sabedoria pra gente. E a gente não pode jamais pular essa pergunta, ainda mais para você. Então eu vou fazer aqui com uma voz sedutora, brincadeira. Eu vou fazer aqui a pergunta pra Vou gente. até tomar uma aguinha. O que é o amor? Ai, gente, que lindo. Eu acho que o amor é a forma mais linda de doação. Então, o amor, ele acontece o amor, ele tem que acontecer da gente pra gente mesmo, em primeiro lugar, né? Mas é a forma de doação, de olhar pro outro, de entender o outro. Eu acho que é isso. É isso. E aí a doação, ela, nesse sentido, ela cabe tanto num relacionamento quanto na profissão, né? Sim, Que com a sua certeza. doação pela profissão. Ai, muito lindo. Maravilhoso, é muito bom. né? A gente aprendeu, eu vou te falar, eu saí daqui, na próxima consulta eu vou estar junto. Muito bem-vindo. Porque eu acho muito legal, eu acho esse universo fantástico e eu confesso que eu não entendo bolhufas, então agora eu aprendi Que não entende, bastante né, coisa. amor? E é Que muito não gostoso entende. quando os maridos e namorados e noivos Quando- vão juntos, sabia? Porque quando eles entendem a mulher, gente, dica, tá? O relacionamento flui de forma muito melhor. Sim. Entendam as suas parceiras. Isso é muito legal. Quando eu digo que eu não entendo, é porque assim, existem realmente nomenclaturas ou possibilidades, como a gente ouviu hoje, de que eu não sabia, de verdade. Assim. Então, eu sabia de algumas coisas que você tinha me falado da consulta, sabia de outras coisas, mas assim, é muito grande o leque é de um opções, mundo. é um É um mundo mundo. gigantesco. Então, assim, já é pra mulher que vai lá com frequência, já é muita coisa pra ela poder aprender. Então, imagina pra gente. Não, e a cada mês tem somos uma coisa limitados. nova, né? Tecnologia toda Pois hora é, sendo criada, bizarro. medicação sendo descoberta, pra tudo. Hoje em dia a gente tem... Enfim. Adorei, eu tô muito feliz. Esse tema é bom, né? É muito legal. Esse tema é Ele bom. adora, por isso que eu falei que não sabe nada o quê, que me ensinou tudo sobre Não, mas vulva, eu digo mais da parte, né, da medicina da em si, fisiologia da ali, da fisiologia, coisa. Ele que me ensinou as E é coisas muito sobre legal vulva, a gente entender isso, com certeza. É. Fala pra Raquel, amor, qual é a palavra que você mais gosta de falar? Xoxota. Não é gostou de falar? Gente, Xoxota. mas existe... Mas olha, vulva eu é legal, hein? Vulva tá no meu Vulva. top 2 agora. Vulva. E a vulva, a vagina, elas têm vários nomes, né? Florzinha, margarida, periquita, Pombinha. xoxota, Pepeca. pombinha, pepeca. Xereca. Tem de todos os nomes. Chama do jeito que você quiser. Florzinha eu acho tão bonitinho. Geralmente é mãe Florzinha. pra filha, É. ensinando higienização, não sei o que, da florzinha, né? Fofo. Aí a gente fala das palavras, porque existem palavras que são gostosas de pronunciar. É. Meu top 2 era pudim, E funf. Agora é vulva. agora é vulva. Fala, vulva? Vulva. Ele gosta de encaixar a É, palavra. ó, xoxota, vulva, pudim, funf. Ah, é muito legal, velho. Gente, Raquel. Obrigada por Eu que agradeço. trazer tanta informação importante e necessária para todo mundo, não só para mulheres. Esse não é um episódio Sim. para Não. mulheres, porque é muito importante que os homens, sim, conheçam tudo sobre as suas parceiras e como funciona tudo isso, justamente para poder ter boas relações. Então, obrigada. Você Ah, foi eu que incrível. agradeço. Você é incrível. Obrigada por me abrirem esse espaço e abrirem o espaço pra gente falar desse assunto, que é o que a gente falou, quanto mais se fala, mais natural se torna. Não tenham vergonha de explorar o próprio corpo. É nosso, gente. Você com você mesma, a gente tem que explorar muito, se entender, se conectar, né? E só ganhar com isso, com É toda isso. certeza. E as pessoas que ficaram curiosas e querem saber mais ou até se consultar com você, como é que faz? Como é que te Bom, acha? Tem o meu Instagram, que é @DRA, né? Doutora Raquel, com Q Moro, MORO. Ou o telefone da clínica 011 98800 1646. Linda. E você que gostou desse papo e quer deixar sua pergunta pra gente poder levar até a doutora, ou enfim, de repente já fazer diretamente pra ela também. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar com todos que você gosta, né, que quer realmente levar, expandir
Trazer qualidade de informação vida e saúde, pra poder realmente cuidar daqueles que você ama e gosta de ter perto. autoestima, segurança. Toca tudo no isso. sininho pra gente poder sempre saber que o conteúdo chegou bonitinho pra você. A gente tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Olá Podcasts, então não tem desculpa pra você não consumir e não compartilhar o nosso conteúdo. Que mais? É isso, você falou toca no sininho, eu fiquei só pensando em outras coisas. Sextou! Tá na hora de ir pra casa. Gente, obrigado, Raquel. Obrigado. Beijo, Beijo. muito Até a próxima. obrigada. Beijo!